Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim, mais uma terça-feira e a gente está aqui, ó, juntinho, que coisa boa. Seguinte, terça-feira a gente vai voltar a ter quadro Saúde da Mulher e hoje o tema do quadro vai ser camisinha feminina. Fica aí ligadinho que você vai aprender muito. Maio é o mês das mães e hoje nós vamos conhecer aqui uma história linda de uma mãe que tem um filho transgênero. Você vai conhecer já já muito mais detalhes dessa história. Ainda tem culinária, tem portalgazetaweb.com, tem matéria também, enfim. Tem muita coisa boa hoje aqui no programa e eu estou contando com você. Então não sai daí não, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivaço aí para todo lugar, para todo canto do mundo. Muito obrigada, tá, pela sua companhia. Eu quero até aproveitar para te convidar para você também estar com a gente nas nossas redes sociais, caso você ainda não nos siga. Nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmar canal 25 e também lá no Facebook com a nossa fanpage, como eu falei há pouco, que é TV Mar. Busca lá, procura a gente, você vai poder acompanhar um conteúdo exclusivo aqui, ó, dos bastidores, vai poder saber o que é que rola aqui nos bastidores da TV Mar, é bem engraçado, bem legal. Assim também como você vai poder ver fotos dos nossos entrevistados e enfim, é um conteúdo que a gente faz com muito carinho aí para você nos acompanhar além dessas telinhas aqui, ó, que a gente está se vendo, tá certo? Olha só, aproveitando também, acompanha a gente lá no YouTube, você pode conferir as reprises dos programas, de matérias, de quadros, culinária que você, quem sabe, perdeu algum ingrediente, quer ver novamente, não tem problema. É só ir lá no nosso canal no YouTube, que é TV Mar Canal 25. Você vai poder conferir o conteúdo de toda a nossa programação. Pronto, passados esses avisos agora, vamos falar de história bonita? A gente está em maio, mês das mães. Eu estou aqui para conhecer uma história linda, 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 linda. Vamos conhecer? Estou aqui com a Rosemary. Muito bom dia, Rose. Isaac, sejam muito bem-vindos aqui ao Bem Assim. Vamos contar, então, essa história para esse mês de maio, mês das mães. Rose é mãe do Isaac, que o Isaac é um jovem adolescente transgênero, o primeiro daqui de Alagoas a chegar e assumir a sua identidade. E aí eu quero conhecer essa história bem de pertinho. Vamos contar tudo desde o começo, Rose? Como é que foi? Sim. Bom, já começou no nascimento. O Isaac sempre mostrou ser um menino diferente, uma criança diferente. Então, a gente foi vendo e eu fui me adaptando, porque é aquela coisa, né? Mãe não é cega. Mãe conhece o próprio filho e sabe quando tem alguma coisa diferente. E foi assim, ele foi crescendo e a gente foi vendo o jeito dele e a gente achava que era só pelo fato da homossexualidade. Porque até então eu não tinha o conhecimento do transgênero. E quando ele foi ficando maiorzinho, mas entrando na adolescência, a gente estava se trocando de roupa porque ele faz curso e dia de sábado a gente sai logo cedo de casa. E meu filho parou na frente do espelho e perguntou para mim se eu me sentia no meu próprio corpo. E eu parei e fiquei chocada na hora, porque até então eu não entendia o que era o transgênero. E eu perguntei, ele saiu correndo pro quarto e eu fui atrás com meu filho mais velho e a gente começou a conversar. Foi quando o Isaac me falou o que era o transgênero. E eu busquei informações, fui atrás, falei com meu irmão, que é estudante psicólogo, né? Então a gente começou a conversar e ele foi me falando, me relatando coisas e eu procurei realmente saber o que era. Eu fui estudar, a verdade foi essa. Eu fui me ponderar para saber mais o que era, para poder tentar ajudar o Isaac nesse sentido. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Isso foi aos 11 anos. Aos 11 anos. Isaac hoje tem 15? 15 anos. E aí, Isaac, eu queria saber de você, como é que foi também esse processo de você se entender, né? De você poder chegar e dizer assim,
sou um transgênero. Como é que foi? Você também pesquisou muito em 11 anos, né? Relativamente, a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais cedo, as pessoas estão tendo acesso à internet, então também acho que isso deve ter facilitado, né, para você. Conta essa história. Na verdade, foi um pouco bem dificultoso, porque, tipo, não tinha tanta informação assim na internet. Era mais coisa de Estados Unidos e tal. E como eu já tenho um pouco de conhecimento de inglês, eu fui pesquisando mais para poder tentar entender. Eu acabava estudando mais inglês e conseguia ler as matérias. Foi muito difícil chegar à conclusão que eu era transgênero, porque até então eu pensei, isso é errado, isso não pode acontecer comigo e tal. Aí, como eu já vivia em um meio que eu tinha muitos amigos, colegas homossexuais, eu parei e pensei, tipo, não, eu sou assim, eu tenho que me aceitar assim, eu tenho que viver bem assim. E como é que foi contar para sua mãe? Como é que foi tomar essa iniciativa, essa coragem de chegar e fazer essa pergunta para sua mãe? Foi... A palavra que eu utilizo é bem forte, porque foi meio constrangedor. Você se autoafirmar uma coisa que você nunca imaginaria. Uhum. Então foi bom, porque ela me deu todo apoio, apesar de não entender sobre o assunto, que ela foi pesquisar, ela falou com meu tio, ela me perguntou, que isso foi uma coisa que eu não imaginei. Porque se estava sendo difícil para mim aceitar, imagine para minha mãe, que não tinha um conhecimento. Foi muito difícil, na verdade. E, Rose, você entrou num processo de aprendizado, de estudo também, para tentar entrar nesse universo, procurar entender e acolher o seu filho, né? Exatamente. Para mim, eu chamo de processo de gestação, porque foi uma gravidez novamente. Buscar esse conhecimento, então, foi importante. Porque como era uma menina, né, para mim foi um choque, porque eu tenho 2 filhos homens, né, com o Isaac agora são 3, mas eu tive uma menina, então para mim foi impactante, porque era o meu braço direito, sempre fomos unidos, até hoje, né, mesmo passando por isso tudo, a gente sempre foi muito unido, a gente sempre conversou a respeito de homossexualidade. Os meus amigos, eu tenho muitos amigos que são LGBTs, e então para mim foi um processo de gestação, mas ao mesmo tempo a aceitação foi muito maior pelo fato de eu amar, entendeu? Porque eu acho que mãe tem essa obrigação de aceitar o filho como ele é, de amá-lo como ele é, entende? Assim, pra gente é mais emocionante falar porque a gente vivencia isso. Então, pra mim, como mãe, é gratificante. Eu tenho um anjo. Eu fui escolhida por Deus para ter um anjo. Eu tenho 2 pessoas em um só. Que linda. E a gente também não pode deixar de falar que bom que você foi aberta, que bom que você procurou conhecer, entender e ajudar também o Isaac, porque eu acho que acaba sendo uma troca, né, Isaac? Você ajuda ela e ela também acaba te ajudando. E aí a gente jamais pode deixar de falar que muitas mães não fazem isso, muitas mães sentem essa dificuldade. Eu queria que você falasse para essas mães, o que é que você diria para elas hoje, já dada a sua experiência? Bom, eu sei que não é fácil, de jeito nenhum, a gente ter uma situação nessa, no meio familiar, é muito impactante, ao mesmo tempo dolorido, porque é um processo dolorido. Mas a primeira coisa que eu digo é sempre abraçar. Abraçar e demonstrar amor, porque é o que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos não precisam de críticas, nossos filhos não precisam ser empurrados para um índice de morte, um índice de maior preconceito, porque é o que eles passam. E a gente vivencia isso diariamente. A gente é ameaçado, depois que a gente deu a cara a tapa na sociedade, a gente até hoje é assim, entendeu? Então, se o sofrimento de um transgênero, por si só, já é grande. Já é muito grande, é muito maior do que muita gente nem imagina o que é passar, para a família também, entendeu? Principalmente para a mãe e para o pai, sabe? Porque você tem ali, você teve aquele bebezinho, seu bebezinho nasceu daquela forma e de repente não é aquilo que você imaginava, entendeu? Então é impactante, mas não é uma coisa difícil de se entender. Porque hoje em dia tá aí, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás sim, a gente tem que se esclarecer sim, o que falta na sociedade é isso. A falta de conhecimento e de respeito. Isso é verdade. Isaac, você falou uma coisa bastante interessante que eu achei. Você disse assim,
sei lá, eu me olhava e ficava, eu não posso ser assim, é errado eu ser assim. E muitos jovens, muitos adolescentes sentem a mesma coisa que você já sentiu um dia, pensam da mesma forma como você já pensou um dia. O que é que você diria para essas pessoas? Assim, eu diria que pare de falar essas bobagens, porque não tem gabinetes para isso, não tem como você se olhar no espelho e você falar isso para você mesmo, você vai estar se auto-machucando. Já tem uma sociedade que está aí para lhe machucar por qualquer coisa. Se você for negro, se você for pardo, eles vão lhe julgar de qualquer forma. Então, você tem que se aceitar pelo fato de que você se sente bem, assim. Se você se sente bem, é o que importa. Se você tem o apoio da sua família, aí que fica mais bonita ainda. Porque você começa a se aceitar e você tem aquela aceitação dentro de casa. É como minha mãe disse, é uma gestação. Se você se sente bem, os outros vão ter que aprender a lhe respeitar. Só que primeiro você precisa se auto-dizer o que você é. Porque senão isso nunca vai acontecer. Não adianta você, tipo, eu sou transgênero, ok, eu preciso procurar, você acaba recebendo um monte de informações, um monte de coisas preconceituosas. É bombardeado, né? Isso. E você já pensa o quê? Eu vou tomar hormônio, eu vou me mutilar, vou fazer cirurgias, mas não é bem assim, é um processo que demora muito. Assim como todo homossexual que se assume sua sexualidade. É difícil. E vocês contaram com o apoio de algum grupo para, desculpa gente, para ajudar nesse momento, nesse processo? Porque quando a gente resolveu dar a cara a tapa, foi porque meu filho começou a sofrer bullying e preconceito na escola por conta do nome social, que a justiça até hoje não aprova o nome social. Né? Só pode ter essa mudança depois dos 21 anos e você tem que comprovar. Né? Então, uma das maiores lutas da gente hoje é essa, é a mudança do nome. A escola que você estuda, ela ainda não aceita o seu nome social? Agora já aceitou? Melhorou muito. Tá tendo uma melhora, né? Vamos dizer assim, que eles estão caminhando comigo para poder evitar o bullying na escola e aplicar o nome social. O nome social já foi aplicado, mas ainda acontecem algumas irregularidades, né? Sempre deixam acontecer. A gente sabe que a gente está na sociedade disposta a passar por esse tipo de coisa, porque a gente sabe que passa. Agora, se a gente teve sim apoio. O primeiro lugar que a gente procurou foi a Casa dos Conselhos aqui, em Maceió, o grupo LGBT. E depois eu relatei para uma amiga minha, que ela me viu chorando de manhã, quando eu estava indo trabalhar no ônibus, e ela me perguntou o que tinha acontecido. E eu falei para ela o que tinha acontecido, e ela, por ser amiga da Tereza Nelma, vereadora, Tereza ligou para mim, era quase meia-noite, eu nem acreditei que era ela. E ela me pediu para me conhecer, mas me conhecer assim, como pessoa, e não uma pessoa política da Tereza. E a Tereza abraçou a causa do Isaac junto comigo e está aí lutando junto comigo. Mas o primeiro lugar que a gente procurou foi a Casa dos Conselhos, o pessoal do LGBT aqui, do Disque 100. Eu fiz a denúncia nacional. Aliás, eu fiz a denúncia em todas as instâncias que eu podia fazer, eu fiz. E estou aí, lutando ainda pelos direitos do meu filho e deixando a sociedade cada vez mais informada, saber que as mães como eu também podem procurar os seus direitos, podem nos procurar se quiser algum tipo de informação, né? Porque a gente também pode apoiar, porque a gente sabe que o Isaac foi o primeiro, mas a gente sabe que tem muitos. E o fato de eu vivenciar essa dor junto com meu filho, eu sei que não é fácil para mãe nenhuma, para família nenhuma, aceitar isso assim, de uma hora para outra. E aí eu fico pensando, Isaac, você também pode até falar sobre isso, o quanto que é difícil. Isaac é transgênero, ele ainda sofria bullying, preconceito, e você imagina toda essa pressão em cima de um adolescente. Sim. Olha só que coisa, já não basta o que é normal, o que é natural nessa fase da vida e você ainda ser bombardeado com tanta coisa. É por isso que quando a gente traz esses assuntos, quando a gente aborda esses assuntos, a gente sempre pede respeito, compreensão pelo outro, porque ninguém sabe o que é que o outro está passando. Sim. Às vezes a gente já acha a vida, né, assim, difícil, a nossa mesma, nossa, que dificuldade, tal momento que eu estou passando da vida. Imagina o outro. Por exemplo, vamos estar aqui, imagina o Isaac, 15 anos, tanta coisa na mente, tanta coisa acontecendo no próprio corpo, tá ali aquelas mudanças e ainda vem pessoas terceiras na escola
fazer toda uma pressão, Isaac? Não é só na escola, não. A gente Na vida, né? A gente fala da escola porque geralmente é aquele ambiente, teve né? acontecimentos da última escola que eu estudei, não nessa, mas eu apanhava, chegava a apanhar. Olha só, dos alunos, do corpo docente. E aquilo tipo, me machucava muito, porque era sempre que eu queria tipo, jogar bola. Eu queria jogar bola, eu queria brincar com os meninos. Não só ficar tipo, eu vou brincar com as meninas. Não, até porque brincadeira não tem gênero, né? Sim. Só que como a sociedade impõe tanto isso, que a gente Menino joga bola, né? Joga futebol. Sim, exatamente. A gente já nasce com duas caixinhas, uma azul e uma rosa. Aí você pensa o quê? A rosa é pra menina e o azul é pra menino. Acabou aquilo ali. Só que não tem só o feminino e o masculino, tem um não binário. E ele precisa ser visibilizado também. Porque imagina você não se entender e outras pessoas também não entender. E vão começar a lhe julgar por isso. E você não vai saber o que falar. Então é necessário se empoderar muito. Porque senão você vai ficar perdido e você vai ser sempre bombardeado. E você precisa denunciar, falar, você precisa abrir a boca para poder falar para pessoas que isso é errado. Elas não podem fazer isso. Nessa escola, por sinal, meu filho era trancado. Uma sala de aula era separada das outras crianças na hora do intervalo. Meu Deus. Ele era tratado dessa forma, ele só podia sair para o intervalo, que era o intervalo dele, sozinho, para brincar só, porque ele não podia brincar com os colegas. Aí você vê, ele né, não gente? podia ter uma brincadeira normal, ele sabia como qualquer outra criança, porque na realidade é o que a gente vê. Isaac é uma pessoa normal. Era isso que eu ia perguntar agora, né? O que é que diferencia o Isaac aqui da O gênero gente? dele jamais vai mudar, o caráter. Nada vezes Jamais. nada, né? E aí, eu estava até lembrando aqui que semana passada a gente teve um programa especial no Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e eles falaram, assim, a gente trouxe aqui um casal que foi o Andrew e o Ivan, eles foram o primeiro casal aqui de Alagoas a conseguir fazer a adoção homoafetiva e eles estavam aqui falando da dificuldade com a família. E que massa que a gente conseguiu trazer vocês aqui para a gente trazer esse exemplo positivo. Porque eles falaram assim, olha, hoje a nossa família já nos aceita, mas logo lá no começo, quando a gente falou que a gente era homossexual, eles não aceitaram a gente, eles rejeitaram, expulsaram de casa. Sim. E aí você vê a importância que tem o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, para você também poder acolher o seu próprio filho. Sim, e a gente sofre esse preconceito na família. A gente sofre. Isaac já sofreu muito com isso, até hoje sofre. Pessoas bem próximas rejeitam ele como ele é. Então, eu acho que se eu virasse as costas também, seria mais difícil. Então, a minha obrigação como mãe é essa, estar do lado do meu filho. Eu sou mãe. Mãe foi criada para isso. Porque, na verdade, você rejeita porque você não tem conhecimento. Não tem conhecimento, é a verdade. Tipo, geralmente os pais, eles vêm de uma vivência antiga. Eles aprenderam aquilo. É outra cultura, né? Foi outra Sim. criação. A gente fala muito, foi outra criação. Foi outra criação e eles não têm aquela informação que a gente tem hoje. O mundo é muito tecnológico, eles estão entrando nisso, a gente já nasce com essa informação. E, tipo, assim fica mais fácil pra gente, mas só que pra eles não, vai dificultando a cada dia. Fica difícil você chegar assim, se aceitar e chegar nos seus pais e falarem, eu sou isso, eu sou homo, eu sou bi. E eles olharem pra você e não ter o que falar. Porque eles realmente precisam de informação. Porque foram passados por religião. Sabemos que o Brasil é um país muito religioso. Sim. Só que não amplo, porque não é só uma religião. São várias, né? Olha só, gente, que coisa linda. Eu estou muito orgulhosa da gente, Larinha. Porque a gente tem tentado pautar esse assunto cada vez mais na nossa sociedade. Esse assunto já é nosso, não tem mais como ignorar. A gente precisa sempre estar trazendo. E assim, a gente fez um programa lindo semana passada, que eu me orgulho muito. E aí, essa semana, a gente está vindo aqui com esse super exemplo maravilhoso de mães que acolhem os seus filhos, independente da opção sexual, independente do gênero com o qual ele se identifica. Isso é muito lindo. Eu quero muito agradecer a vocês, tá? O Alexandre Lino também, que nos ajudou aqui nessa produção.
Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com uma mensagem. Eu quero que cada um de vocês passe uma mensagem para quem está nos assistindo, você para as mães, para os pais, Isaac para os filhos, né, para as pessoas que estão se descobrindo, que estão tentando entender quem que elas são. Uma coisa que eu sempre falo ultimamente, para a sociedade, não só para a família, mas para a sociedade. Eu, como mãe, gerei a vida, não gerei a morte. Então, eu espero que o meu filho e os outros adolescentes, os outros LGBTs, não cheguem a esse fim. Eu não quero que meu filho faça parte desse índice. Então, eu espero que toda a sociedade, primeiro, vá em busca do conhecimento e nos respeite. A gente sabe que vocês não são obrigados a nos aceitar, mas que pelo menos nos respeite como somos. Exatamente. Quero falar para vocês que, independente de qualquer coisa, de como você se sinta, de como você é, da cor da pele, religião, eu quero que vocês saibam que vocês são amados, independente de qualquer coisa. Então, LGBTs, vocês são muito importantes, não tirem sua vida por causa de pessoas que estão julgando vocês, pelo simples fato de você ser LGBT. Vá à luta, seja empoderado, você precisa de conhecimento, tem leis que protegem você. E não é só leis, você precisa se impor, você precisa lutar pelo direito que é seu nessa sociedade. Uma outra coisinha assim que a gente sempre pede, para que sempre procure realmente ajuda. Porque a gente recebe muito caso, às vezes eu estou dormindo, de madrugada meu telefone toca, com crianças e adolescentes pedindo socorro, porque estão sendo machucados tanto verbalmente como fisicamente pelos pais. E eu acho que pai e mãe não foi feito para isso, não foi feito para machucar, foi feito para defender, entende? Então, é isso. E vocês estão criando um grupo de apoio, não é isso? Sim, a gente está em formação do nosso grupo Diversidade que nos une, Diversas e Plurais, né? Que a gente tem esse projeto de, no futuro, a gente acolher esses jovens, porque a gente sabe que precisa muito e a sociedade não tem, principalmente aqui em Alagoas, a gente não tem uma casa de apoio para ser um ponto de referência. O pessoal da GGAL já está fazendo um e nós iremos fazer outro para trabalhar também com adolescentes. Porque assim podemos acolher adolescentes que são expulsos de casa ou que não são aceitos no mercado de trabalho também. Estamos trabalhando para isso. E aí, tem algum contato que a gente o pessoal pode entrar em contato com vocês? Vamos falar. Sim. Tem o meu próprio número, que é o meu número social, que é o 99843-2531. Ótimo, pronto. Querem compartilhar as redes sociais também? Não sei se vocês compartilham. Podem me procurar como Rosimeire Bernardo, certo? No Facebook, no Insta também. O do Isaac também. O meu Isaac Victor, pode ir lá. E o Instagram também tem lá no Facebook. Muito bem. Qualquer informação. Muito obrigada. Estamos aqui dispostos a ajudar e esclarecer. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos compartilhar. E eu gostei muito da palavra que vocês dois usaram. Respeito. Respeito acima de tudo. Acho que essa é a hashtag aqui dessa entrevista. É a nossa hashtag. Respeito, a hashtag de todo mundo, né? Respeito, gente, respeito. Você pode não concordar, isso é um direito seu. Você está no seu direito. Olha, eu não concordo, tudo bem. Mas respeita. Respeita porque as escolhas dos outros não vão interferir em nada na sua vida. A gente escutou agora há pouco que se você descobrisse que você estava comendo em um restaurante e o cozinheiro fosse transgênero, seu paladar iria mudar? Jamais. Em nada. Isso é verdade. É isso. Muito obrigada, tá? Por vocês virem aqui compartilhar essa história linda de aceitação, de amor, acima de tudo. Que eu acho que é isso. Amor. Muito obrigada mesmo. Isaac, siga firme, viu? Tem muita gente aí que está ao seu lado, que está sempre te apoiando. Obrigada, tá, Rose? Olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Eu tô voltando já já.